O sinal é devido quando existe desistência de um contrato? Os bancos podem exigir regularização cadastral para fornecer o financiamento do FIES? É possível também rescindir o contrato de compra de um estabelecimento comercial por causa de dívidas que não forem informadas pela pessoa que está vendendo? E quais são os direitos da companheira ou do companheiro em uma união estável? O homem que recebe herança e tem bens particulares como o FGTS deve dar uma parte disso para a esposa e os filhos? E a pensão de alimentos, até quando se paga? Até completar 18 anos? Ou tem alguma coisa diferente aí? E é possível desistir de um processo antes da audiência? Você vai saber de tudo isso no nosso Linha Direta, no podcast Doutor, por favor. Vem com a gente. Olá, amigas e amigos. Eu sou José Cavalcante, este é o podcast Doutor, por favor. Hoje com mais um Linha Direta em que você faz as perguntas e nós damos as respostas que podem servir para todos, né? Contando hoje com a colaboração da Amanda Medeiros, né, que vai fazer as perguntas. Olá, Amanda, tudo bem? Boa tarde. Olá, doutor, tudo? Boa tarde. Então, nós temos 5 perguntas hoje para responder, né? Então, vamos começar? Vamos. O título é: Sinal é devido em desistência se ainda não foi pago? Essa pergunta é da Nájila M. Assinei o contrato de compra e venda de imóvel há um mês atrás, mas ainda não depositei o valor do sinal. Estou com dúvidas com relação ao imóvel. Tenho como cancelar esse contrato sem pagar os 10% em caso de desistência? Então, olá, Nájila, tudo bem? Sua pergunta aqui, ela teria 2 respostas. Depende, né? Como tudo em direito, essa palavra depende é muito comum. Então, se você quer cancelar o contrato, porque alguma informação essencial não lhe foi passada sobre imóvel, sobre financiamento, alguma coisa que você deveria saber não foi passada, então você teria direito a um cancelamento sem pagar o sinal. Agora, se é apenas porque você resolveu não comprar mais aquele imóvel, ou porque não quer mais, ou porque achou um outro, mesmo que você ainda não tenha pagado o sinal, se constou no contrato a sua aceitação da proposta, e você resolver não pagar, não continuar, não ficar com o imóvel, né? Então pode ser que você seja acionada judicialmente para pagar o sinal. Por quê? Porque o nosso Código Civil, ele estabelece que quando é feita uma proposta e ela é aceita de imediato, né? Então essa proposta obriga a pessoa que aceitou a proposta, né? Então, te fizeram uma proposta de venda de imóvel, você aceitou a proposta, se comprometeu a pagar o sinal. Então, o sinal é sempre que uma segurança para quem está vendendo, porque tem que parar com a venda, né? Iniciar a fase de juntada de documentos, assim por diante. E se há uma desistência assim injustificada, há um prejuízo para quem está vendendo, né? E da parte também do comprador, se o vendedor desiste depois de ter aceito vender naquelas condições, ele também vai ter que pagar e paga em dobro, ou seja, devolve o seu dinheiro se você já tiver pagado o sinal e ainda paga mais a mesma quantia, tá bom? Próximo então, Amanda. Próximo, o título é Exigência de regularização cadastral para FIES. É legal? Essa é uma pergunta da Luciana A. Boa tarde. Tenho financiamento do FIES com o fundo garantidor, mas o banco me tem ligado dizendo que se eu não regularizar meu nome e financiamento não será renovado, o financiamento não será renovado. Estou com medo, pois já devo mais de 6 mil para o banco pelo financiamento do primeiro período da minha faculdade. Essa atitude do banco procede? Já estou limpando meu nome, mas tenho medo de não conseguir até junho. O que faço? Bem, Luciana, né? Isso. Luciana, o FIES, né, todos sabem, quem não sabe, é um financiamento estudantil, né? Para custear os cursos do estudo universitário. Então, o FIES ele tem um instituto chamado Fundo Garantidor. O que é esse Fundo Garantidor? É um fundo, né, que é mantido pelo FIES para justamente esses casos de pessoas que ficam inadimplentes, às vezes porque perdeu o emprego, tem várias situações da vida, né? Então, esse Fundo Garantidor é para isso.
Então, essa recusa do fornecimento, do financiamento, porque você está tendo alguma pendência, ela é incompatível com a existência do fundo garantidor, que é justamente como se fosse um seguro, né, que o FIES mantém para o caso de pessoas que fiquem inadimplentes. Então, você pode realmente continuar com o processo de financiamento, e se o banco recusar, então você pode buscar as vias legais, consultando um advogado aí da sua confiança. Próxima. Próxima. Terceira agora, né? Isso. O título é Rescisão de Trespasse de Estabelecimento por Dívidas Não Informadas. Essa é da Karen K. Boa noite. Por favor, peço sua ajuda, pois estou perdida. Comprei uma loja de roupas e foi acordado que eu pagaria 49 mil em dinheiro e assumiria uma dívida de 17 mil em boleto. Pode continuar. Após iniciar as atividades na loja, verifiquei que estavam chegando mais boletos. Entretanto, conferi com os fornecedores e alguns estavam fazendo cobranças indevidas. Porém, um fornecedor me informou que a loja está com uma dívida de 11 mil com sua marca, da qual não há boleto algum em minha loja. E quando falei com a pessoa que me vendeu a mesma disse que não havia dívidas com tal marca, mas o fornecedor me informou que seria feito um protesto no CNPJ. Meu CNPJ foi aprovado hoje na Receita Federal, porém ainda não tenho a inscrição estadual. Gostaria de saber se tenho como desistir da compra da loja. Já conversei com a pessoa que me vendeu e ela não aceitou amigavelmente. Ou o que posso fazer? Essa dívida eu teria que pagar? Grata desde já. Então, Karen, situação complexa, mas que não é incomum, é muito comum acontecer isso, né? Porque geralmente nos trespasses, que é o nome técnico de quando você vende um estabelecimento, né? Nem sempre as pessoas buscam o apoio de um advogado para ver se está tudo ok, né? Geralmente se limitam ao contador, o serviço contador é importante, mas às vezes não desce a fundo assim nos detalhes jurídicos. Então, quais são os cuidados que se deve tomar? Ao adquirir um estabelecimento comercial, você tem que pedir para quem está vendendo que faça um rol, uma lista de todas as dívidas do estabelecimento. Até porque você vai avaliar aquele bem, né, aquele estabelecimento, pelo conjunto daquilo que ele produz, né, em termos de faturamento, e o que ele tem de equipamentos também das dívidas. Isso aí é uma informação importante até para você chegar ao valor do imóvel. Então, feita essa relação, se aparecem dívidas fora daquilo que foi relacionado, em primeiro lugar, o credor não tem nada a ver com a história. Ele vai ter que ser pago de qualquer forma, né? Em segundo lugar, aí você tem duas opções. Pedir para que quem lhe vendeu o estabelecimento pague aquela dívida, né? E se não o fizer de forma amigável, pode ser até mesmo judicial, ou até desistir da compra do estabelecimento, que é a pergunta que você faz. Então você tem que avaliar se essas dívidas realmente não constaram, não foram especificadas antes da transação, elas apareceram de surpresa, né? E a partir do momento que essas dívidas elas não estejam relacionadas no contrato de compra e venda, né, no trespasse, então você tem dois caminhos. Ver se o vendedor lhe paga, que é o que você disse que parece que ele está se recusando, ou então acionar judicialmente. E o outro caminho, que seria o caminho assim, que não mantém o negócio, é pedir uma rescisão do contrato judicial, né? Inclusive reavendo valores que eventualmente você tenha pagado para quem lhe fez o trespasse. Próximo então, Amanda. Maravilha, vamos para a quarta pergunta. O título é Direitos em União Estável. Essa pergunta é da MS Ferreira. Comecei a namorar um rapaz aos 19 anos e com 28 fui morar com ele. Vivemos juntos durante 15 anos, nos quais tivemos duas filhas, uma de 20 e outra de 28 anos. A de 20 anos ganhou uma bolsa na faculdade para fazer jornalismo, mas não tem como se manter. Vivemos separados, mas moramos no mesmo quintal desde o ano 2000. Eu sou uma pessoa cheia de problemas de saúde e ele, depois de ter trabalhado durante 20 anos na Dataprev, virou camelô. Agora ele tem uns atrasos para receber do FGTS e uns pagamentos atrasados do trabalho do falecido pai, ao qual tem direito.
Gostaria de saber se tenho algum direito sobre algum desses valores ou sobre a venda de alguns terrenos da família que já foram vendidos, divididos e no qual nem eu e nem minhas filhas recebemos nada. Ele nunca me pagou nenhuma pensão. Eu e minha filha mais nova, que está na faculdade, temos direito a alguma coisa? Então, MS Ferreira, né? Isso. Então, está aqui mais um caso comum também, né? Você quer saber se a sua filha tem algum direito sobre bens que o seu ex-esposo, né, recebeu provavelmente por herança, né, do falecido pai e também atrasados de FGTS. Bem, em primeiro lugar, FGTS é considerado como uma verba indenizatória, ou seja, não é uma remuneração, é uma indenização como se fosse um seguro para caso de desemprego. Então, mesmo num processo de divórcio e até de pensão de alimentos, não se pode tocar no FGTS, tá? Então, os juízes, quando tem uma ação de alimentos, uma mãe propõe uma ação de alimentos para que o pai pague um certo valor como pensão mensal. FGTS não entra na história, porque é considerado como uma verba de natureza indenizatória e não uma remuneração. Outro ponto, dinheiro ou bens recebidos como herança. Os bens recebidos como herança, eles não se comunicam, ou seja, mesmo que você esteja no regime de união universal de bens, né, comunhão universal de bens, ou de comunhão parcial de bens, que é aquela em que os bens são divididos a partir do momento da união, seja casamento, seja união estável, aquilo que cada um dos cônjuges ou companheiros recebe de herança não entra na comunhão, fica como um bem separado, um bem particular do cônjuge ou do companheiro. Então, nesse sentido, não existe um direito nem seu, nem das suas filhas em relação a isso. Agora, você na rua aqui, que tem uma filha em idade de estudos, né, universitária. Então, hoje, a lei não estipula isso, mas hoje a jurisprudência dos nossos tribunais entende o seguinte, que o dever de pagar a pensão de alimentos não cessa automaticamente quando a pessoa que recebe essa pensão se torna maior, ou seja, atinge a maioridade de 18 anos. Mas havendo a prova de que essa pessoa que recebe os alimentos, né, ainda precisa concluir os estudos universitários, então o que os nossos tribunais têm decidido e mais ou menos está consolidado, talvez até vire item de lei no futuro, que até os 24 anos de idade, ou o fim do curso universitário, o prestador de alimentos tem que pagar a pensão para o filho ou para a filha. E no caso também, às vezes, pode até que ser, em algum caso, assim da esposa, né? Mas é outro tipo de pensão, é chamada pensão civil, né? Então, realmente, o que eu vejo aqui nesse caso é que você poderia entrar com uma ação de alimentos em favor da filha que ainda está cursando a faculdade, para que ela possa receber, né, uma pensão do seu ex-esposo até ela terminar a faculdade e completar os 24 anos. Mais uma? Doutor, essa é a quarta e última pergunta, tá? O título é: Posso desistir de processo antes da audiência? É da Roseli R. A pergunta é: Doutor, gostaria de saber se eu entrei com um processo judicial onde o autor me deu um prejuízo de R$ 1.000, agora ele quer pagar antes da audiência. Eu posso receber esse valor e desistir do processo ou não? Então, é Roseli, né? Roseli, Isso. sim, sim. A jurisdição, ou seja, a ida ao judiciário, ela é chamada de secundária, ou seja, você vai para lá, se não deu certo, você se acertar com uma pessoa, né? Para qualquer tipo de coisa, então você pode fazer acordo e você, em alguns casos, vai ao judiciário. Então, é a segunda coisa que você faz, seria secundária. Mas a partir do momento que você já entrou com a ação, né? E a pessoa já recebeu uma citação, se ela não recebeu a citação, você pode desistir do processo e geralmente não se cobram as custas, ainda mais se você pediu justiça gratuita. Se ela já recebeu a citação para responder ao processo, você também poderá desistir, mas com a anuência da pessoa que você está acionando judicialmente, tá? Então teria que ter a concordância. Então nesses casos aí, como ele já quer pagar, simples.
é fazer uma petição de acordo e juntar no processo, você com o seu advogado, ele com o advogado dele, e junto um acordo pedindo a extinção do processo pelo pagamento da dívida que já foi reconhecida e ponto. E pronto, e ponto e pronto. Pronto e ponto final também. Né? É pronto e ponto. Não tem nenhum problema não, tá? Então é possível sim. Agora, então, vamos lembrar sempre. Antes da citação, você pode desistir sem nenhum tipo de resistência. Depois da citação, só com a permissão da pessoa contra a qual você está demandando. E em caso de recursos, não sei que o processo já tramitou na primeira instância, teve uma sentença, recurso, você pode desistir a qualquer momento sem a permissão do recorrido, tá? Então vamos guardar bem isso aí. Na vida real, quando acontecer isso, então, num caso desse, eu sugiro procurar um advogado, né? E para que fazer um acordo e homologar esse acordo em juízo e assim o processo se extingue. Terminou, né? Terminou. Então, muito obrigado, Amanda, né? É a primeira vez que participa conosco aqui. Imagina, eu que agradeço. Então, quero aproveitar para convidar a todos, né, aqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber notificações, né? E deixe aí o seu like, seus comentários e também suas perguntas podem ser endereçadas ao nosso e-mail, doutor, por favor, tudo junto, @gmail.com, tá? Então, nós responderemos aqui. Pode mandar uma mensagem, se quiser mandar também um vídeo de até 30 segundos, né, gravado na posição horizontal, então nós apresentamos o vídeo aqui no programa. Então, este foi mais um podcast, doutor, por favor, Linha Direta. Agradecemos a todos e até mais.